Número 112, do Diário de Santa Faustina. Algumas palavras sobre confissão e confessores. Mencionarei somente aquilo que experimentei e vivi na minha própria alma. Há 3 coisas que impedem a alma de se beneficiar da confissão nesses momentos excepcionais. A primeira, quando o confessor tem pouco conhecimento das vias extraordinárias e se mostra surpreso quando a alma lhe desvenda esses grandes mistérios que Deus nela opera. Essa atitude já atemoriza uma alma sensível, e ela percebe que o confessor hesita em expor o seu ponto de vista. E se a alma percebe isso e não se tranquiliza, depois da confissão terá dúvidas ainda maiores do que antes dela, porque ela pressente que o confessor se esforça por tranquilizá-la, mas sem convicção. Ou, como já aconteceu, o confessor, não podendo penetrar em certos mistérios da alma, recusa-lhe a confissão, manifestando um certo temor sempre que ela se aproxima do confessionário. Como pode a alma, em tal estado, tranquilizar-se no confessionário, se ela se torna cada vez mais sensível a cada uma das palavras do sacerdote? Na minha opinião, em momentos assim, de prova especial enviada por Deus à alma, se o sacerdote não a compreende, deveria indicar-lhe algum outro confessor experimentado e sábio, ou ele mesmo adquirir luzes para dar à alma aquilo de que ela necessita, e não simplesmente negar-lhe a confissão. Porque dessa maneira a expõe a um grande perigo, e mais de uma alma pode abandonar o caminho no qual Deus queria tê-la de maneira especial. Trata-se de algo muito importante, porque eu mesma passei por isso, de modo que já começava a vacilar, apesar desses especiais dons de Deus, e embora Ele próprio me tranquilizasse, eu sempre desejava ter o selo da Igreja. A segunda, quando o confessor não permite que a alma se exprima sinceramente, lhe mostra impaciência. A alma então cala-se e não diz tudo. Com isso, não obtém benefício, e muito menos ainda, quando o confessor, sem conhecer realmente a alma, começa a experimentá-la. Isso termina por prejudicá-la em vez de ajudá-la. Ela sabe que o confessor não a entende, já que não permite que ela se abra inteiramente, tanto quanto às graças, como quanto à própria miséria. Por conseguinte, a prova não é apropriada. Passei por algumas provas que me causaram riso. Expressar-me-ei melhor com essas palavras. O confessor é o médico da alma. Pode o médico, que não conhece a doença, receitar o remédio adequado? Nunca, porque ou não surtirá o efeito desejado, ou não dará um remédio dará um remédio forte demais, o que aumentará o mal. Em algumas vezes, Deus nos livre, provocará a morte. Falo isso por experiência própria. Em certos momentos era o próprio Senhor que me sustentava diretamente. A terceira, quando acontece que o confessor algumas vezes faz pouco caso das coisas pequenas. Não há nada de pequeno na vida espiritual. Algumas vezes, uma coisa aparentemente insignificante desvenda uma outra de grande importância e constitui para o confessor como um raio de luz para conhecer a alma. Muitas matizes espirituais escondem-se em coisas pequenas. Nunca poderá ser construído um grande edifício se rejeitar-se os tijolos, por mais pequenos que sejam. De algumas almas, Deus exige uma grande pureza, dando-lhes conhecimento mais profundo da própria miséria. Iluminada pela luz do alto, conhece melhor o que agrada a Deus e o que não lhe compraz. O pecado depende do grau de consciência e das luzes da alma. O mesmo se diga também das imperfeições. Embora a alma saiba que só pertence ao sacramento da penitência o pecado em sentido estrito, mesmo assim essas pequenas coisas têm uma grande importância na busca da santidade, e o confessor não pode desprezá-las. A paciência e a afabilidade do confessor
abrem o caminho que conduz aos mais profundos recônditos da alma. Ela, como que involuntariamente desvenda sua profundidade abissal e sente-se mais forte, mais resistente. Luta com maior coragem, esforça-se mais, porquanto sabe que de tudo deve prestar contas. Mencionarei mais uma coisa quanto ao confessor. Ele deve algumas vezes experimentar, deve pôr à prova, deve exercitar, para saber se está lidando com a palha, ou com ferro, ou com ouro puro. Cada uma dessas três categorias das almas necessita de um exercício diferente. É absolutamente imprescindível que o confessor forme, a respeito de cada alma, um conceito claro, para saber o que ela pode suportar em certos momentos, circunstâncias e casos particulares. Quanto a mim, foi só mais tarde, após muitas experiências, quando percebi que não era compreendida, que resolvi não desvendar a minha alma e não perder mais a serenidade. Mas isso aconteceu somente quando todas essas graças estavam já sob o juízo de um sábio, instruído e experiente confessor. Agora sei como devo proceder em certos casos.